Bom dia a todos. Eu gostaria de inicialmente agradecer principalmente ao Dr. André Tsai e Dr. Alexandre, os organizadores desse evento, pelo convite que me fizeram para participar como palestrante. Gostaria também de parabenizar toda a comissão organizadora pelo excelente evento que a gente está tendo a oportunidade de assistir. E, ao mesmo tempo, gostaria de fazer uma ressalva pessoal, que desde que eu me formei em acupuntura já há 30 anos, eu sou uma verdadeira barata de evento, assim, vou em todos os eventos que eu posso, e isso me trouxe muito ganho. Então, me congratulo e parabenizo toda a assistência, porque eu acho que esse esforço de participar de todos os eventos é uma coisa que enriquece muito. Sobre o tema proposto, a paralisia facial, é um tema bastante prevalente, né? A gente encontra muito. Eu sou do Rio Grande do Sul, mais para o sul, então ele parece que tem uma prevalência levemente um pouquinho maior. E a gente gostaria de salientar algumas questões com relação à abordagem da acupuntura nessas situações, né? Eu diria inicialmente que de todos os problemas, de todas as doenças, de todas as disfunções, as mais difíceis de abordar são justamente as que envolvem o funcionamento elétrico do nosso organismo. A gente sabe que a gente tem um funcionamento humoral, um funcionamento químico, um funcionamento hormonal, mas tem um funcionamento elétrico, né? E para medir a funcionalidade elétrica do cérebro, a gente faz o eletroencefalograma e o coração o eletrocardiograma. Então, são as duas situações em que nós, usando estímulos que vão usar o nosso sistema periférico elétrico, nós vamos tentar consertar a própria ferramenta, né? Se nós temos problemas elétricos, né, acontecendo, fica mais complicado da gente corrigir a própria ferramenta com o uso dela mesma. Então, sempre a gente sabe que as abordagens tanto dos problemas neurológicos centrais como os problemas cardiológicos são bastante complicados. Em segundo lugar, eu gostaria de ressaltar que a paralisia facial, ela envolve uma musculatura que tem uma característica especial no nosso organismo. A gente sabe que o rosto, ele é composto de mais de 20 músculos, né? E que esses músculos, fora o orbicular da boca e o orbicular dos olhos, são todos músculos de expressão. Então, eles não envolvem movimentos musculoesqueléticos funcionais no sentido de movimento e muito mais de expressão de um estado interno, né? O rosto parece ser um espelho, né, da nossa sintonia interna, né? Então, também nessa situação, a paralisia facial, ela envolve muitos componentes afetivo-emocionais internos de autoestima que são difíceis de trabalhar. Mas, como a acupuntura, a gente sabe, libera muito generosamente os opioides endógenos, essa dificuldade a gente consegue, com o transcorrer do tratamento, melhorar assim de uma forma significativa, bem precocemente, né? A paralisia facial, então, nós vamos aqui ver inicialmente
algumas teorias que vão embasar a nossa abordagem. Vamos falar um pouquinho sobre a teoria sensorial, os pontos gatilho, as propriedades elétricas da pele, a regeneração neural, a teoria motora com a alça gama e a acupuntura propriamente dita com a medicina tradicional chinesa. Na teoria sensorial, nós podemos dizer que a analgesia pela acupuntura, usando aparelhos elétricos de alta frequência, libera endorfinas e monoaminas, principalmente, e de baixa frequência libera beta-endorfinas e encefalinas, o que também libera um mesmo precursor do ACTH, que vai determinar a liberação do cortisol endógeno. Ninguém vai tratar paralisia facial com corticoides, mas o corticoide endógeno, como nós vamos ver a seguida, ele é extremamente útil, né? Por outro lado, a gente pode dizer que Thorin, numa pesquisa com ratas, aplicou acupuntura e exercícios prolongados, e tanto um quanto o outro tiveram o mesmo efeito analgésico e hipotensivo, liberando serotonina e beta-endorfina. Então, a acupuntura aqui, ela se compara aos exercícios como uma técnica de recuperação também. Então, a gente sabe que em esforços prolongados vão liberar aferentes musculares que vão liberar as endorfinas, obtendo um efeito analgésico e um bem-estar, e ao mesmo tempo a acupuntura, no estímulo de receptores musculares, vai determinar o mesmo mecanismo, né? Isso, então, faz com que a gente pense que o mecanismo sensorial ele vai ser extremamente útil no tratamento da paralisia facial. Por outro lado, a descoberta dos pontos gatilho como aferentes musculares também promovem a sensação do DETI, que é a sensação do agulhamento, e ele também libera endorfinas e monoaminas. Vejam bem que o mapeamento dos pontos gatilho ocorreu muito depois, né? Ocorreu com Fischer e com Simpson, e esse mapeamento já tem vários trabalhos que mostraram que concorda, na última pesquisa do Peter, lá dos Estados Unidos, concordam em 93% com os pontos de acupuntura. Então, na verdade, nós estamos falando aqui da mesma coisa, né? A liberação dessas endorfinas modulam principalmente o sistema excitatório, o sistema de controle inibitório, e o cortisol, que é liberado pelos mesmos precursores, vai ter um efeito principalmente na infiltração perivascular, nos fenômenos inflamatórios locais e na estagnação circulatória que acompanha o quadro. Os peptídeos endógenos, as endorfinas e outros componentes vão mediar a resposta à dor, a resposta emocional, e vão também trabalhar a nível mais profundo a memória. Sobre as propriedades elétricas da pele, a gente sabe que pontos de acupuntura têm uma resistência menor, de 9.000 a 5.000 ohms, enquanto que a pele em torno é de 200.000 a 2 milhões de ohms. Isso foi demonstrado por medição de pontos de acupuntura com a técnica de Hidorako, e foi medida a resistência. Essa técnica, ela não é muito difundida, porque ela usa corrente contínua, então tem que ter muito cuidado, o estímulo tem que ser muito rápido e muito delicado para não ocorrer lesão neural, né? Mas, de qualquer forma, serve para nós para entender esse mecanismo. Então, a punção
da pele involuntários causou uma diminuição duradoura da resistência elétrica localizada e que permaneceu durante uma semana. Isso que nos permite fazer a acupuntura semanal, né? Em qualquer tipo de situação, que é a grande, vamos dizer assim, o grande protocolo que a gente sempre usa, né? Mesmo que a acupuntura diária eu tive na China, eles fazem umas 10 sessões em 2 semanas, 5 dias numa semana seguidos, 5 dias na outra. Mas está demonstrado que a aplicação semanal, ou até a 2 a 3 vezes por semana, quando o quadro é mais grave, ou mais sério, ou mais agudo, ela também dá o mesmo tipo de resposta. Sobre a regeneração neural, Pomeranz demonstrou que ratas adultas, após a lesão do nervo ciático, com eletroacupuntura, conseguiram liberar um fator de regeneração neural, motor e sensorial. Essa é a única técnica que libera esse fator de regeneração. Então, nós fazendo a acupuntura, nós estamos tendo a certeza de que nós estamos estimulando a regeneração neural através da liberação de uma substância, de um fator de regeneração neural que vem diretamente do sistema nervoso. Pomeranz também, num cultivo de tecido nervoso submetido a um campo elétrico de corrente contínua, mostrou que as células mostravam um crescimento de ramificações, principalmente dendritos, direcionados ao eletrodo, principalmente ao eletrodo negativo. Então, mostrando que tinha uma orientação da corrente nos pontos locais que funcionavam como polo negativo e promoviam uma recuperação neural da paralisia facial. Aqui nós temos a teoria motora, que é a teoria da alça-gama, que no cérebro eu sei que nós estamos falando sobre paralisia facial, então nós estamos falando de nervos cranianos. Mas como o cérebro é muito mais complexo, né, eu escolhi fazer essa abordagem através da medula espinhal, que a gente sabe que funciona dentro do mesmo sistema de controle muscular. Então, nós vamos usar aqui como exemplo a medula espinhal e a relação com o músculo esquelético, né? Um estímulo do neurônio motor vai, ao mesmo tempo que ativar a placa motora, ele vai ativar a célula de Renshaw, que é bloqueadora, que é inibidora, né? Porque fez o estímulo, não precisa continuar em tetania, né? Por outro lado, o fuso neuromuscular, que é uma estrutura de modulação da contratura muscular, vai fazer um circuito sensorial que vai inibir os neurônios antagônicos e vai estimular neurônios sinérgicos e, ao mesmo tempo, vai estimular a célula de Cajal, que vai bloquear o neurônio motor. Então, isso vai facilitar a modulação do músculo, porque a cada milissegundo o músculo vai adaptando, porque no momento que um vai estendendo, o outro tem que ir encurtando, e isso é um movimento feito sincronizadamente pelo fuso neuromuscular. Por outro lado, então, se nós estimularmos com uma agulha de acupuntura o fuso neuromuscular, no caso de uma paralisia de Bell, nós estaremos entrando por uma via sensorial que existe e estaremos fazendo um impulso estimulante sobre a placa motora. Então, isso já nos confere a certeza de que, se nós estimular o músculo com uma agulha, ela certamente vai atingir vários fusos neuromusculares e o estímulo desses fusos vai gerar esse impulso sobre a placa motora. Por outro lado, se nós estimular também a placa motora, vai ter um estímulo retrógrado que vai estimular o neurônio motor e, em contrapartida, vai também estimular a placa motora. Então, um nervo que está
paralisado, ele recebe um tipo de um roto-rooter, assim, né? Ele recebe um estímulo no sentido contrário e depois ele promove uma estimulação do neurônio motor e faz o estímulo sobre a placa motora. O neurônio motor também, quando ele se contrai, ele encurta o músculo e esse encurtamento vai gerar um estímulo no fuso neuromuscular que vai fazer aquele sistema agora ativando o neurônio gama que foi já citado na palestra anterior, né? E esse neurônio gama vai estimular as fibras fusais, que também vão ajudar em muito o aumento da contratilidade e a resposta do músculo que está paralisado. A gente sabe que quanto mais complexo o movimento muscular, maior o número de fusos neuromusculares, né? Um músculo, por exemplo, que nem o gastrocnêmio, que a única função dele é puxar o calcanhar, ele tem mais ou menos de 5 a 6 fusos neuromusculares por centímetro quadrado. Já o músculo de oposição da mão, do polegar, que tem um movimento muito complexo, ele tem mais de 50 fusos neuromusculares por centímetro quadrado. Isso também acontece no rosto, porque os movimentos do rosto são muito complexos e, em geral, nem todos os músculos têm inserção óssea, eles se inserem uns nos outros. Então, é uma dinâmica muito complexa. Por outro lado, como a gente já comentou, esse estímulo, então, da acupuntura sobre esses fusos neuromusculares vai gerar um reforço no neurônio motor que está paralisado e vai estimular a placa motora. Então, a gente vê que tem vários mecanismos que a gente pode ativar usando o puro agulhamento muscular. Num relato de casos feitos na China, mostrou que em 100 casos de paralisia de Bell, 92% se curaram com acupuntura e 80% cura espontânea. Aí o estatístico vai vir aqui e vai dizer, não existe diferença estatística, né? Mas, se eu sou o paciente da paralisia facial, eu vou querer estar entre os 92. Eu não vou simplesmente me conformar com a resposta espontânea se eu tenho uma possibilidade de ampliar a minha resposta até 92%, né? Então, isso, assim, é uma coisa que é aquela coisa da leitura clínica em cima do trabalho científico, né? O trabalho científico, ele deve ser lido de uma maneira a nos ajudar, né? E essa leitura a gente pode fazer perfeitamente. Não tem diferença estatística? Não tem. Quer dizer, não vai ter vantagem estatística, mas lembre assim, os pacientes aí são transformados em números. Agora, aqui são 100 pessoas, e se tu pode, ao invés de ajudar 80, ajudar 92, já está, o teu objetivo já está superando em muito, né, os números, vamos dizer assim. A etiologia, segundo a medicina chinesa, é invasão dos canais por vento frio exógeno, atingindo o Yang Min e o Shao Yang, causando imobilidade do Qi, estagnação do Qi, né? E a sintomatologia todo mundo conhece: início repentino, olhos entreabertos, deslocamento do ângulo da boca, salivação, cefaleia, dor na região mastoide, saburra branca e fina, mostrando que é um fator externo e que está associado ao frio, a saburra branca, né? E o pulso superficial e lento, mostrando o frio, né? E tenso, mostrando que o frio também contrai, né? O tratamento é eliminar o vento e estimular a mobilidade, e os pontos é o Sanjiao 17 e Feng, que fica embaixo do lóbulo da orelha, né?
o VB14, que fica acima do olho, na testa, né? Na região frontal, o extra Taiyan, que fica ao lado, né? Na região temporal, o intestino delgado 18, que é o que fica na bochecha, né? Na linha de abertura da pálpebra, né? O estômago 7, que fica abaixo do zigomático. Quem quiser, já vou dizer, essa palestra está disponível, tá? Podem copiar, não tem problema nenhum. Eu, inclusive, me interesso que as pessoas tenham esses conteúdos para depois estudar melhor em casa. O estômago 4, o Dikang, que fica no canto da boca, né? O estômago 6, que fica no ângulo da mandíbula, o intestino grosso 4 como ponto sistêmico, que trata a face, o Sangial 5, que expulsa fatores externos e também trata a parte superior do corpo, e o Saningial, que é o basto 6, que tonifica os músculos e tonifica o yin, né? A regeneração do nervo, né? Esse é o nosso protocolo. Temos ainda o tratamento suplementar da cefaleia, que o ponto mais efetivo, na minha experiência, é o VB20, o Fangxi, né? Já diz ali, ó, Fong é vento, né? Então é um vento que invadiu, os chineses dizem assim de uma maneira bem poética, o vento invadiu o rosto, né? As pálpebras, o bexiga 2, né, que fica no canto interno da sobrancelha, né? O Sangial 23, que fica no canto externo da sobrancelha, os olhos, o bexiga 1, que fica no canto interno do ângulo palpebral, né? E o bexiga 2, que fica também no canto interno da sobrancelha. O tonzilial VB1, que fica bem no fim da prega da pálpebra, e o Sangial 23, que a gente já comentou, fica no fim da sobrancelha. Esses pontos, eu gostaria de chamar a atenção, só para ter cuidado, é com o bexiga 1. Quem não tem muita experiência, pode usar o bexiga 2, que tem o mesmo efeito, e dirigir a agulha com carinho, né, e com delicadeza, uma agulha fininha, em direção ao bexiga 1. Não precisa ir até lá, porque tu está dando um sinal para o sistema nervoso, tu está dando uma informação. Quer dizer, não precisa tu fazer a transfixação completa, tu ir até o bexiga 1, né? Por último, o tratamento suplementar da elevação das narinas, o VB20, né, que a gente faz em direção superior também, o desvio da boca, que é o do MAI 26, o estômago 4, que fica no ângulo labial, e o 24 do Renmai, que é o Shengjiang, que faz um circuito em volta da boca, né? Aqui mostra o slide, e eu gostaria de chamar a atenção para vocês. A técnica que melhor funciona é a técnica com inserção horizontal. Então a gente vai, por exemplo, do MAI 26 ali, ó, essa é uma agulha 50. Então vocês podem ver que a lâmina da agulha está indo praticamente até o estômago 4, essa lâmina seguramente ela está por aqui, essa aqui também. Então a gente gentilmente faz uma prega no lábio, né? E com o pevarote do mandril, tu insere a agulha, depois devagarinho tu vai girando e vai direcionando, ajudando com a mão, e a agulha não precisa também ir até o 4, né? Pode ser chegar perto do 4, já está ótimo isso. E todos os pontos do rosto eu sempre faço inserções horizontais. Por quê? Porque tu consegue atingir uma área maior do músculo, uma área maior de fusos neuromusculares, uma área maior de placas motoras, e tu vai ter um efeito também local anti-inflamatório,
né, muito melhor com o corticoide endógeno. Então, vocês podem ver ali que do MAI 26, ele vai em direção ao estômago 4, o estômago 4 vai em direção ao estômago 6, o estômago 6 vem em direção ao estômago 4, o IG20 vai em direção ao olho, ao Intan, né? O intestino delgado 18, ele vem em direção ao IG20, né? Todos os pontos eu faço horizontalmente aqui, ó. O estômago 7 eu faço em direção ao ID18, né? Os pontos da face também a mesma coisa, o bexiga 2 em direção ao bexiga 1, lá está o bexiga 1, o VB14, né? O sangial 23, e aqui está o bexiga 1. O bexiga 1 é o único que tu tem que botar apenas 1 milímetro, 1/10 de milímetro, assim. Cruzou a pele, o tegumento está pronto. Porque o risco de tu fazer um hematoma no canto do olho é mais facilitado. Então, fica chato o paciente sair do consultório com um hematoma. E vocês podem ver, pela dimensão da agulha ali, ó, o quanto eu penetrei, né, na região muscular. Então, o essencial dessa técnica é... esse é o último slide, já estou encerrando, é fazer essa inserção horizontal. Eu não botei na exposição, porque essa paciente já estava em alta, né, ela já está praticamente curada, ela tinha uma evolução de 1 ano, né, de paralisia facial, e ela ficou perfeita. Eu vou dizer assim para vocês, a possibilidade de cura total, de perfeição, ela acompanha também o tempo de evolução. Os livros defendem que até 20 dias tu tem a garantia que tu vai recuperar tudo. A partir de 20 dias, tu já começa a ter uma possibilidade de sequela, por mínima que for, né? Mas eu tive vários casos já de paralisia facial com evoluções assim muito, muito longas e que a resposta foi praticamente total, né? Ainda noto alguma coisinha quando sorri, porque a boca é o mais difícil. A boca não se insere em nada. A boca ela está toda inserida em outros músculos. É o que mais demora para ficar bom e é o que mais demora para corrigir os movimentos, né? O nariz já responde bem porque ele está inserido em ossos, né? Os olhos também. Agora, a boca é uma encrenca. Então, na evolução do tratamento, tu pode manter, depois por mais um tempo, essa prescrição que envolve principalmente a parte, a mandíbula e a parte inferior do rosto. A segunda coisa que eu gostaria de dizer é que é 2 sessões por semana, tá? E o número de sessões é de 12 a 14. Não vai conseguir recuperar em menos que isso. À medida que a recuperação se mostra bastante efetiva, tu pode reduzir para 1 vez por semana. A eletroestimulação é sempre baixa frequência, tá? E nunca passar de 15 minutos. Por quê? Tu não quer efeito sedativo. Tu quer efeito estimulante. A partir dos 20 minutos, o efeito sedativo começa a aparecer, então tu vai largar um músculo dormindo, né? Um músculo adormecido depois da sessão. E isso tu não quer, tu quer ativar o músculo. Então, 15, no máximo 20 minutos, a sessão está pronta. Exercícios em casa, caretas, né? Assoprar balão, chupar canudinho, tudo isso a fisioterapia, o neurologista que acompanha seguramente vai dar. Se ele não der, nós temos obrigação de dar, porque a gente viu que o movimento muscular ajuda muito, né? Se o movimento muscular não existe, massagem muscular, né? Faz ele se mexer, faz o rosto se mexer, vai para frente do espelho, faz careta, bota a língua, assopra, fecha o olho, abre o olho e a recuperação se faz. Aqui outra visão lateral dessa inserção horizontal.
e tenho tido assim bastante sucesso no tratamento. Eu acredito e eu atribuo a essa técnica horizontal, que eu aprendi na China mesmo, né? Na China tem muita paralisia, eles têm muito AVC, muita paralisia facial, lá é muito frio, muito úmido, né? Então, as técnicas horizontais eu trouxe de lá e desde que eu fui lá, em 85, foi 85, não, 95, eu tenho usado sempre essa técnica com muito bom resultado. Era isso que eu tinha para vocês. Muito obrigado.